Pessoal, hoje nós iniciaremos as aulas de PO, né? Programação Orientada a Objetos. E, bom, PO, pessoal, ele nada mais é do que um paradigma da programação, ou seja, é uma maneira de pensar e estruturar o código que se baseia no conceito de objetos, entendeu? Ou seja, nós vamos criar aqui uma classe carro aqui para exemplificar, entendeu? Classe carro aqui, letra Pascal Case aqui mesmo, padrão. Bom, ou seja, em vez de ver o programa como uma sequência de instruções ou lógica, que é o que a gente está acostumado, né? Como na programação procedural. Na PO você modela as coisas do mundo real ou conceitos abstratos em seu código como objetos, entendeu? Então, pessoal, a gente tem aqui um objeto, entendeu? A gente vai encapsular ele, ou seja, o objeto, ele encapsula o quê? Ele encapsula dados. Esses dados nós temos que definir aqui o estado desses dados, se eles são strings, double, int. Por exemplo, aqui nós temos aqui o nosso exemplo de carro que a gente criou, né? A gente vai atribuir a ele o que? Nós vamos criar aqui os atributos aos dados, ou seja, aqui nós iremos aqui nós iremos criar os atributos para os dados. Então, o que nós vamos criar aqui? Nós temos o exemplo do carro. O que o carro tem? Quais são as características de dados que a gente vê no carro? A gente vê cor, modelo e a velocidade, né, dele, geralmente é o que a gente vê. Entendeu? Então a gente vai aqui criar uma string, entendeu? String com aquele da sugestão de modelo, mas a gente vai pegar aqui a cor, ponto e vírgula. Pronto, a gente criou o dado, entendeu? A gente criou aqui o atributo, entendeu? Aqui nós temos o primeiro dado do carro, aqui modelo e aqui string, aqui no caso da velocidade atual a gente vai usar inteiro, entendeu? A gente pode usar também, também podemos utilizar double, mas não é interessante hoje. A gente vai dar um exemplo bem simples, entendeu? Então aqui a gente coloca aqui a velocidade atual dele. Pronto, definimos aqui os atributos, ou seja, os dados e os atributos, entendeu? Aqui nós temos os dados, cor, modelo, velocidade, aqui os atributos, entendeu? E o que nós faremos aqui? Na velocidade atual aqui, a gente vai dar aqui um igual aqui, igual a zero. A velocidade atual dele é zero, entendeu? Agora, pessoal, o que nós temos que criar dentro da nossa classe carro? O que está faltando aqui? Nós temos aqui a classe carro e ela representa, ela é o construtor, ela é a estrutura, entendeu? E dentro da estrutura é onde nós vamos desenvolver nossos objetos, nossos métodos. Então aqui, pessoal, a gente vai criar aqui agora os métodos, entendeu? Os métodos, ou seja, o que são os métodos? São os comportamentos. Então, pessoal, os métodos, eles são nada mais nada menos que os comportamentos que o carro vai ter, entendeu? Então, qual é a característica? Quais são os comportamentos dele? Ele acelera, certo? Então, a gente vai criar aqui um método acelerar, ou seja, a gente vai criar aqui uma public void, porque ele só vai executar uma ação, ele não vai retornar nenhum tipo de valor. Então, public void acelerar, entendeu? Bom, dentro aqui do nosso, da onde nós iremos armazenar os dados acelerados, nós iremos colocar o que? Nós iremos colocar aqui int aumento, entendeu? Por quê? Por que que int aumento? Porque ao ele acelerar, ele irá aumentar a rotação, entendeu? A gente coloca aqui aumento, criamos o bloco aqui, bloco acelerar, e a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a velocidade atual mais igual a aumento, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai dar um tab aqui para ele digitar pra gente aqui. A gente vai só apagar essa parte aqui, ó. Pronto. Tá criado aqui o nosso método, entendeu? Agora aqui abaixo aqui nós iremos fazer o que? Nós iremos dar um systemoutprint, entendeu? Vamos aqui dar o nosso systemoutprint, velocidade atual ou acelerando para, entendeu? Nós vamos botar aqui, ó.
acelerando para, a gente pode dar aqui uma quebra de linha também aqui no início aqui, que é para ficar organizado, entendeu? Pronto. Aqui, velocidade atual. Aqui a gente pode dar aqui um mais aqui também e acrescentar o que? Acrescentar aqui, olha, km, entendeu? Km barra hora, quilômetros por hora. Então, pessoal, agora nós iremos fazer a instanciação, nós iremos criar o objeto para ele poder, para podermos definir aqui os atributos, entendeu? Chamarmos o método acelerar, então a gente vai aqui na pasta source, né? Que é CRC, e vamos criar aqui, vamos escrever assim, instanciando carro, carro de instância, entendeu? Carro instância. Podemos colocar qualquer nome aqui porque nós estamos desenvolvendo, definindo. Então, pessoal, para que nós podemos fazer esse chamado e fazer essa impressão, entendeu? Para que isso funcione, nós temos que dar um main, criarmos o bloco main. Por quê? Porque o computador ele procura o arquivo principal e o principal é o main. Se não tiver o main, o computador ele não consegue executar o código, não consegue executar as nossas instruções. Então, aqui, pessoal, a gente criou aqui o main, né? A gente vai chamar aqui a nossa classe carro, entendeu? Carro, e vamos dar um nome para a nossa variável aqui, entendeu? A gente vai dar um nome aqui de meu carro aqui, vamos botar aqui. Meu carro igual a novo carro. Pronto, a gente criou aqui, entendeu? Criou o objeto da classe carro. Acabamos de criar o objeto da classe carro. Agora nós vamos atribuir valores aos atributos, entendeu? Que nós criamos lá na outra classe, ou seja, os atributos estão aqui, ó, atributos. Vamos criar aqui, entendeu? Os valores, vamos dar valores para cor, modelo, entendeu? Então aqui, o que que eu vou fazer aqui? Fazer meu carro ponto cor, entendeu? Meu carro ponto cor. E qual é a cor do meu carro aqui? Eu vou escolher aqui, como ele é tipo string, tem que ser aqui. Ponto e vírgula no final, eu vou botar aqui como vermelho. Vermelho. Aqui, eu vou criar o que? O modelo, né, dele. Modelo aqui, eu não coloquei aqui. Bom, botando errado aqui, meu carro. Não velocidade atual e sim modelo. Carro, modelo, qual vai ser o modelo dele? Ele vai ser um sedã, né? Ele vai ser um sedã. Pronto, acabamos de criar aqui os valores aos atributos. Deu os valores dos atributos. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o chamado do método. Ou seja, o comportamento dele. Qual vai ser o comportamento desse carro aqui? Então, o meu carro, ele vai o que? Ele vai acelerar, galera. É isso daí. Ele vai fazer o que? Nós vamos chamar agora o método. Aquele método que a gente criou bem aqui, ó. O método acelerar vai ser chamado aqui agora. Nós demos o ponto para concatenar, ou seja, para chamar, e nós vamos criar aqui. Acelerar. Pronto, criamos acelerar, ele vai acelerar quanto? Quanto que ele vai acelerar? Ele vai acelerar 10 km. Olha só como aumenta, cria automaticamente aqui. Então nós vamos dar aqui o que? O Não precisamos dar nenhum system.out.print, porque lá no nosso método lá a gente já deu o system.out.print automaticamente. A gente só fez instanciar aqui, só fez criar os objetos, entendeu? Então, com os objetos criados, vejam como é interessante, né? Como é organizado. Com os objetos criados, vejam que aqui já mudou de cor, tá azul. Significa que está sendo usado, chamado, todos eles estão ok. Nós vamos dar aqui apenas um run, a saída vai ser 10 km por hora. Só aguardar o momento que ele vai imprimir para nós, entendeu? E olha só, acelerando para 10 km, entendeu? Então ele fez esse chamado aqui, entendeu? E não apresentou nenhum problema para nós. Pessoal, agora nós vamos falar sobre encapsulamento, entendeu? O encapsulamento, ele é o princípio de esconder os detalhes internos de como um objeto funciona e proteger seus dados controlando os acessos a eles, entendeu? Então, basicamente aqui, pessoal, a gente modifica o acesso para private, entendeu? De público para privado, entendeu?
Por exemplo, a gente usa o modificador de acesso private para tornar os atributos de uma classe protegidos e não acessíveis diretamente de fora da classe, ou seja, você fornece métodos públicos chamados getters para ler os dados e setters para alterar os dados, para permitir o acesso ao controlador. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai a gente vai pegar aqui a velocidade atual e nós vamos colocar aqui ela como private, entendeu? Então aqui a gente vai criar aqui um private aqui, int. Pronto, a gente definiu ela como private. A velocidade atual ela está como private, entendeu? Feito isso, o que que nós faremos agora? Agora nós criaremos a public int velocidade atual. Então a gente vai fazer a leitura dessa velocidade atual e vamos retornar o valor que ela está guardando. Ou seja, nós temos que dar aqui, sair do void, não é? Nós já não vamos mais ter o void aqui, não vai mais ter esse jogo aqui, acelerar, entendeu? Então aqui a gente vai sair daqui. A gente vai criar aqui agora uma public int get velocidade atual. Ou seja, quando nós colocamos aqui, nós definimos aqui o nome dela como get, para deixar bem exemplificado para vocês. Então o que que a gente vai retornar aqui? A gente vai retornar aqui a velocidade atual. Então a gente deu um return, ele vai retornar valor. Então ele não é void, entendeu? Demos aqui o return, ele vai retornar a velocidade atual. Aqui fora do bloco get velocidade atual, a gente vai criar o que? A gente vai criar a situação adversa, a set, entendeu? Na set já é void, é do tipo void. Por quê? Porque na set nós vamos alterar, entendeu? Nós não vamos retornar nenhum tipo de valor, entendeu? Nós vamos fazer a alteração, ou seja, é o método para validar a velocidade, entendeu? Ele vai alterar a velocidade com validação, basicamente isso. Então aqui nós demos um nome para ela, né? Set velocidade atual, para ficar bem exemplificado para vocês. E dentro dela nós definimos o inteiro como velocidade atual, que ela é do tipo inteiro, entendeu? Aqui ela é private e nós sabemos que ela é do tipo inteiro. Então criamos o bloco aqui. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer esta velocidade atual, vai retornar o que? Vai modificar o que? A nova velocidade. Então aqui a gente tem que criar aqui da velocidade atual que a gente vai mudar ela justamente para nova velocidade. A gente vai colocar aqui nova velocidade, entendeu? Nova velocidade. E aqui embaixo a gente vai dar aqui a gente vai dar um if aqui que é para dizer o que? Se a nova velocidade for maior ou igual a zero, então o que que ela vai fazer? Ela vai retornar a velocidade atual, porque ela é maior ou igual a zero, entendeu? Ela vai dar um this velocidade atual, nova velocidade, retornando a nova velocidade. Esta velocidade atual é a nova velocidade. Se não, galera, saindo aqui do if aqui, se não, o que ela vai retornar aqui? Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um system.out.print, não precisamos criar nenhuma lógica mais. A gente vai dar o system.out.print aqui. A gente vai criar aqui a mensagem de erro. Por quê? Erro. O resultado tem que dar o quê? A velocidade não pode ser negativa. Então o que a gente vai botar aqui? Olha, erro. A velocidade não pode ser negativa. A velocidade não pode ser negativa, galera. Por quê? Porque eu já estou definindo aqui no if que se a nova velocidade for maior ou igual a zero, então ela vai retornar a velocidade atual e atribuir a nova velocidade. Vai dar o set. O set vai funcionar assim.
Entendeu? Ele vai substituir a velocidade atual pela nova velocidade, mesmo que ela seja igual à velocidade atual, mesmo que ela seja idêntica, entendeu? E assim nós acessamos uma private, entendeu? É assim que nós acessamos um dado privado, entendeu? E aí o que acontece? Se por acaso ela acessar e for menor do que zero, for negativo, então o else ele vai retornar essa mensagem. Ele vai imprimir essa mensagem, erro, a velocidade não pode ser negativa, entendeu? E basicamente, pessoal, é assim que funciona o encapsulamento, entendeu? O encapsulamento funciona dessa maneira. Aqui nós poderíamos dar aqui o set aqui, né? Dar aqui o get, velocidade atual, pan 10. Velocidade atual, aqui nós poderíamos dar aqui o meu carro, ponto 7. Sete eu defini como 9 aqui. Aqui, pessoal, para ele imprimir aqui, a gente pode criar aqui fora do bloco if else aqui, olha. A gente pode dar um system out print só para mostrar a nova velocidade aqui. A gente pode dar this velocidade atual ou a gente pode botar só aqui nova velocidade aqui, ó. Só para ele, se tiver, né? Botou nova velocidade só para ele imprimir aqui a velocidade atual do carro lá. Então, bom, a gente chamou aqui, olha, velocidade atual 9. Agora se eu botar aqui menos 9, se eu botar aqui menos aqui, né? Olha, ele deu o erro aqui, a velocidade não pode ser negativa. Velocidade atual, menos 9, erro, a velocidade não pode ser negativa. Que legal, ele fez aqui o que a gente queria, né? Então vocês aprenderam hoje, galera, muitas coisas. Isso aqui é o básico, entendeu? Então nós estamos aqui iniciando em PO. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós daremos continuidade, entendeu? Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais no básico, focado em construtores, ou seja, como garantir que um objeto seja criado em um estado válido. Vamos trabalhar com modificadores de acesso, public, private, protect, default, entendeu? Então não percam aí.